Vamos ler juntos o Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 até os 52. Mais uma história, mais um encontro de Jesus, onde nós somos desafiados a ler essa história e permitir que essa história leia o nosso coração, para que a vida vença mais uma vez. Marcos 10, 46 a 52 diz assim: Depois de passarem algum tempo em Jericó, Jesus saiu da cidade seguido pelos discípulos e por uma multidão. E um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando ele soube que Jesus, o Nazareno, passava por ali, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, misericórdia, tem misericórdia de mim. Muitos tentaram fazê-lo calar, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou: Tragam-no aqui. Eles foram chamá-lo. Hoje é seu dia. Ele está chamando você, levante-se. Jogando longe sua capa, ele ficou em pé e foi até Jesus. E Jesus perguntou: O que você quer de mim? O cego respondeu: Senhor, eu quero ver. Siga seu caminho. Sua fé salvou e curou você, disse Jesus. No mesmo instante, ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada afora. O tema desse mês na Bethesda, como você já pôde perceber, é A Vida Venceu. Semana passada, domingo passado, fomos presenteados aqui por um lindo momento de celebração, de gratidão a Deus pela vida de Jesus, que ressuscitou, que venceu a morte um dia. E essa vitória, ela traz desdobramentos para nós hoje. Porque esse é o nosso caminho como Bethesda, esse é o nosso DNA. Nós acreditamos que a vida pode ser ressignificada, que ela pode recomeçar, que ela pode renascer, que ela pode ressuscitar, que você pode ressignificar. Um monte de RE que você pode colocar, ou seja, nós não acreditamos em processos de pontos finais. Nós acreditamos mais em vírgulas, de que a vida pode continuar, de que processos que aparentemente colocariam um ponto final na nossa história, não necessariamente. Nós podemos nos reinventar para poder continuar a vida de uma outra maneira. Isso está dentro da gente, nas músicas que cantamos, nas reflexões, nos livros, nos estudos e nas conversas. Acreditar que o ser humano erra muito. Acreditar que de fato nós pisamos na bola durante muito tempo na nossa vida, mas que as nossas pisadas de bola não precisam ser definidoras de quem nós somos. Nós podemos reconstruir a nossa vida. É assim que nós entendemos quem Deus é. Essa é a nossa percepção. Essa é a maneira como a Bethesda se constituiu nos seus 38 anos de vida, desde que foi fundada lá em Fortaleza até hoje, e assim ela se comporta aqui na cidade de São Paulo nos últimos 28 anos, dizendo para as pessoas: você pode recomeçar, você pode levantar, você pode restaurar a sua dignidade como mulher e como homem e continuar vida afora. É assim que nós entendemos como Deus interage com as pessoas. Aí você vai dizer: mas é que eu vim de outro espaço religioso, onde essa conversa de recomeço não era assim tão simples. Eu tinha que pagar muitas penitências, eu tinha que comer o pão que o diabo amassou, eu tinha que dar tantos R$1.000. Tem percepções de tudo. Nós preferimos e optamos como caminho de espiritualidade levar as últimas consequências. 1 João, capítulo 4, versículo 7. Meus amigos amados, continuemos a amar uns aos outros,
pois o amor vem da parte de Deus. Quem ama é nascido de Deus e tem um relacionamento real com Ele. Quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre Deus, pois Deus é amor. Vocês não podem conhecê-lo se vocês não amam. O amor revela quem Deus é, mas pelo amor nós também revelamos quem nós somos. O amor traz à existência a percepção de como que Deus interage com o ser humano, e o amor também traz a percepção de como que nós interagimos com Deus. Porque se o seu relacionamento com Deus e com as pessoas não é por amor, é fake news. Porque Deus é amor. Não existe outra coisa, outra característica, outra palavra para você colocar no lugar. Ah, mas então você está dizendo que vale tudo? Opa, no amor vale tudo? No teu relacionamento com as pessoas que você ama vale tudo? Vale? Você tem um relacionamento amoroso, vale tudo? Quem disse que amar significa que vale tudo? Quando as pessoas me questionam, mas então lá na Bethesda vale tudo? Eu sempre respondo, querido, vale tudo é uma coisa que está no teu coração e não na Bethesda. Vai se tratar. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então essas perguntinhas, mas lá vocês são muito liberais. Não, você está com sede desse liberalismo, não coloque essa responsabilidade em mim. Isso é teu, vai se tratar. Porque amor não significa que vale tudo. Amor significa que você está disposto a deixar de fazer coisas que você inclusive gostaria em prol de um relacionamento. Isso é uma das maneiras da gente relacionar, da gente definir o amor. Não, exatamente porque eu amo a Deus é que eu não faço tudo, porque tem coisas que eu vou fazer e que vão ferir o coração de Deus. Amar é exatamente deixar de fazer algumas coisas. Então vamos colocar no chão essa historinha de que aqui vale tudo, de que é muito fácil, de que é liberal, de que... Para. Trate as suas disfunções antes de projetá-las em igrejas, pessoas, teologias e outras questões. Deus é amor e nós vamos levar isso às últimas consequências. Isso significa que essas portas estarão sempre abertas para quem quiser entrar, porque Deus é amor. Mas eu venho de um outro lugar onde fulano assim, ou questões de sexualidade, de homossexualidade, as questões de gênero, lá não podia. Então, lá não podia, mas aqui, porque entendemos que Deus é amor, pode. Mas então vale tudo? Não, só vale o que o amor pode. O amor, ele abraça pessoas para que elas possam se recompor e seguir vida fora com felicidade no coração. Não, mas eu não aceito isso. Não tem problema, tem um monte de percepções religiosas que com certeza vão acalmar teu coração. Mas aqui, nós vamos levar o amor às últimas consequências. Eu não sei se você já tinha lido a história do Bartimeu, mas nela vemos algumas maneiras de encarar a vida e como que nós podemos enfrentar os caminhos espirituais destrutivos que inevitavelmente aparecem diante de nós. Sabe por quê? Porque muitos deles estão dentro de nós. Vou repetir, alguns caminhos espirituais são destrutivos e a questão é que eles não estão lá, eles estão aqui. Talvez a sua história foi marcada porque você frequentou ambientes castradores e você diz, ainda bem que eu não estou mais lá, mas eles não estão cá. Porque às vezes eu mudei de espaço geográfico, mas eu não mudei de espaço espiritual, e a gente precisa ter coragem de olhar para dentro do nosso coração e pensar, será que eu só fiz uma mudança geográfica, ou eu também fiz espiritual, ou eu também fiz existencial? Bartimeu, na história de Jesus com Bartimeu, nós vemos algumas maneiras de encarar a vida. Repito, temos um mendigo, ou seja, uma pessoa com problemas financeiros, sociais, e uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência. E ele não tem apoio na vida.
O destino dele meio que já está determinado, pelo menos pelo meio em que ele vive, já está determinado. E nesse momento, quando a gente começa a ler, você pensa um mendigo cego, é difícil de dizer que a vida venceu. Então, nesse momento, não. Mas é exatamente isso que a gente acredita. A história das pessoas não pode ser definida por um pedaço. A gente precisa aprender a olhar a história como um todo. A história da sua vida não pode ser definida por um pedaço, por um período, por um tempo, seja lá o tempo que for. Ela precisa ser vista como um todo. A gente precisa abrir um pouquinho o nosso horizonte para conseguir entender as histórias de uma maneira um pouco mais clara. Mas Bartimeu, ele ensina algo sobre Deus. Bartimeu não tinha visão física, mas ele tinha visão espiritual. Ele não via com esses olhos, ele via com o coração. E para entender como Deus eu não adianta conseguir enxergar com esses olhos, eu preciso ter uma visão que vai para além dessa aqui. A subjetividade do Bartimeu, que não via, ganhou da opinião popular que via. Ele precisa de ajuda, mas ninguém está disposto a ajudar. Pelo contrário, a história nos revela e nos mostra que as pessoas queriam fazê-lo calar, que ele está atrapalhando. Quem você pensa que para pedir ajuda de Deus? Você que já fez o que você fez, quem você pensa que tome-se no seu lugar. Olha um monte de bobagem que você já fez na vida. Quem é você para achar que você pode pedir misericórdia? Quem é você para achar que você pode pedir ajuda? Quem é você para achar que você pode ser perdoado? Quem você pensa que E as pessoas têm essa mentalidade, a multidão tem essa mentalidade de fazer as pessoas calarem, se cale. Olha para a tua história, você não tem esse direito. Você não tem méritos, palavra que está na moda no Brasil hoje, você não tem meritocracia. Você não fez você não construiu e está todo mundo fazendo calar. E Jesus, que não trabalha com meritocracia, não trabalha com avaliação do passado, não trabalha com dogma de igreja XYZ, simplesmente ouve um coração aflito dizendo: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: tragam-no aqui. E numa conversa que obviamente nós não temos todo o conteúdo da conversa, o que nós temos é um resumo de um grande encontro incrível, que deve ter tido desdobramentos maravilhosos, com acusações mais pesadas ainda, palavras mais danosas ainda, mas a gente tem aquilo que importa. E o que importa é Jesus perguntando para ele: o que você quer? E ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero ver. E imediatamente Jesus diz: então siga teu caminho, porque a tua fé salvou e curou você. Então Bartimeu, ele nos ensina que a gente precisa curar a nossa visão, que nós também precisamos assumir que às vezes nós temos a visão turva em relação a Deus, talvez por aquilo que colocaram dentro de nós. Ele nos ensina a não cair na conversa da maioria. E aqui eu quero aterrissar com você um pouquinho e te ajudar, ou pelo menos colocar no teu coração, que você guarde isso. Não defina sua vida pelos gritos de uma multidão. Mas multidão, não pense um monte de gente, não. Às vezes multidão é um pai ausente e ele está definindo tua vida. Ele é uma multidão, esse pai. Multidão às vezes é uma mãe que jamais foi afetuosa com você, porque disse que você não valia a pena, porque você inclusive é fruto de uma transe irresponsável. Isso é uma multidão. Multidão talvez seja esse homem desonesto que foi embora e te abandonou. E porque ele foi e te abandonou, você se define como uma mulher que merece ser abandonada. É um homem, mas ele é uma multidão. Não defina a sua vida pelo grito da multidão, quer seja de uma pessoa, de 5 ou de 1000. Por quê? Porque de um lado você tem
as pessoas abandonando, as pessoas negando e as pessoas traindo. E do outro lado nós temos Jesus dizendo o que você quer. Ou seja, nós vamos definir a nossa vida pela grito das multidões que tem vocação para pisotear, ou nós vamos ouvir as palavras de Jesus, que ele para tudo. Ele para e ordena e diz, o que é que você quer? Você pode se sentir como esse mendigo cego que foi abandonado, que foi traído, que foi rejeitado, que foi sufocado, que tem questões reprimidas, que lida com violências domésticas, que lida com violências verbais, sexuais, físicas. Talvez você se sinta essa pessoa. E talvez há anos você se sinta essa pessoa, que está há tempos à margem da tua família, à margem das pessoas, sempre se sentindo menor. Você entra no teu emprego e você já sente que você é menor que os demais. Você vai numa festa e você não se sente adequado à festa. Você vem à Bethesda e acha que você não tem condições de ajudar em ministério nenhum, porque a multidão, que talvez seja uma pessoa, está definindo quem você é. E como isso é forte, como isso é sério, e como a gente precisa falar sobre isso. Porque Jesus não está olhando deficiência alguma. Porque se fosse o critério, inclusive, de avaliação, todos nós estaríamos reprovados, porque todos nós somos pessoas com deficiências múltiplas. Quem é você? Qual é teu nome? Ele é o quê? Um mendigo cego? Não, para Jesus ele é o Bartimeu, filho do Timeu. Ele tem nome e tem história. Não é um cego, é um mendigo. Não, ele tem um nome. E nós não vamos chamá-lo de um mendigo cego, nós vamos chamá-lo de Bartimeu, porque ele é um ser humano. Ele tem um nome e ele tem uma história. E esse nome e essa história não podem ser negadas, por mais difícil que essa história seja. E a gente precisa aprender a entrar em contato com a nossa história, e conversar com a nossa história, e elaborar a nossa história, porque senão essa história acaba definindo nossa vida. Você precisa ficar de frente com os seus fracassos. Você precisa ficar de frente com as suas traições. Você precisa ficar de frente com os seus abandonos, por mais difícil que seja escutar isso. Eu te dou minha palavra, é muito difícil dizer isso para vocês. Mas a gente precisa aprender a ficar de frente com as nossas inadequações, com os nossos abandonos, com as frases familiares que definiram a nossa vida e de alguma maneira, talvez até inconsciente, elas continuam definindo. A gente precisa trazer isso à tona exatamente para a gente conseguir tratar e falar sobre isso. Porque senão você vai sempre continuar lidando com os gritos externos de uma multidão maldosa. E repito, multidões têm vocação para colocar as pessoas na cruz. As multidões, elas têm a capacidade, a incapacidade, a inviabilidade de serem empáticas, de terem preocupação, de sequer perguntar por que será que ele está assim. Aliás, qual é teu nome? Ninguém perguntou para ele qual é o nome. Não, você não é uma pessoa abandonada. Não, eu sou sim. Não, você é uma pessoa que foi abandonada. Você define o teu ser. Não aceite isso. Não, mas isso não é frase de efeito? Não, isso é um conceito espiritual. Você não é abandonada, você foi. E se você começar a se amar, esse abandono se dissolve, porque agora você foi encontrada por você mesma. Não, aquele cara ali, ele faliu. Não, ele faliu não, a empresa dele faliu. Ele não é uma empresa para falir. Quem faliu foi a empresa dele. Ele é um ser humano que tem totais condições de se refazer, por mais que no momento ele seja taxado como um cego, mendigo às margens da vida. Porque a gente vai aceitando alguns processos, a gente vai aceitando algumas falas, e de repente nós estamos definidos pelas pessoas que não têm empatia nenhuma com a gente. E a nossa vida se torna um arrastar pesado de dias cansativos, e de repente a gente vai dizer, vem para Bethesda e vê uma propaganda aqui, a vida venceu, e você pode perguntar, a vida de quem? A vida de quem venceu? A vida de quem foi restaurada? Porque eu não me encontro ali. Não, a frase, a vida venceu, ela é um horizonte inclusive utópico, para você mirar nisso e falar,
Em Jesus a vida venceu um dia, então eu vou me apropriar disso, eu vou me sentir autorizado para que a vida vença também no meu coração. E como é bom quando a gente consegue levar o amor às últimas consequências, a graça de Deus às últimas consequências, e a gente pode dizer, a vida venceu um dia através da vida de Jesus, e aquela história se atualizou, e depois de processos de tristeza, de abandono, de todas as coisas tristes que a vida pode oferecer, eu estou em pé e a vida venceu em mim também para a glória do Senhor. A gente só precisa ficar de frente com as nossas questões, não tem como fugir disso. Quinta-feira, brinquei aqui com o pessoal que hoje tem esse lance de paz, o universo conspira ao nosso favor e vai dar certo. Meu irmão, o universo não sabe nem que a gente existe. Universo, como é que o universo sabe de você? Quem tem que conspirar a teu favor, sabe quem é? É você. Porque ao conspirar ao teu favor, você assim não está dando as mãos para o universo, você está dando as mãos para Deus, porque Deus é por nós. Você precisa aprender a conspirar em teu favor. Você precisa aprender a se olhar no espelho e se amar. Você precisa bater palmas para você mesmo. Você precisa valorizar os pequenos gestos de mudança que você está conseguindo realizar na tua vida, porque a vida venceu, a gente pensa que é algo assim enorme. Não, de repente a vida venceu em coisas pequenas do teu dia a dia, e nessas coisas pequenas você vai vendo mudanças, e no final do ano tem uma pessoa totalmente nova, porque nas questões da microvida você viu vitórias, e de repente a tua macrovida está diferente. A gente precisa aprender a valorizar os nossos processos, os menores que sejam. Você sempre vai escutar essas vozes dentro de você, que hoje eu estou dando a elas o nome de multidão. E a gente precisa aprender a diminuir essas vozes. Porque dentro da gente tem muito barulho, fala a verdade. Tem teu pai, tua mãe. Se você não tem mais pai e mãe, você tem teus filhos. Você tem o tio, a tia. Você tem os governos. Você tem seu cunhado. Sua cunhada. Seu irmão. E você tem você mesmo. Ou seja, tem muito barulho aqui dentro. E chega uma hora que eu tenho que diminuir esses outros barulhos, esses outros sons, para eu conseguir escutar os meus, para eu conseguir ficar de frente com aquilo que eu quero ser, para eu ficar de frente com aquilo com que eu penso a respeito de mim mesmo. E eu preciso ficar em contato com a minha história. E quando ele está dizendo, olha, ele é o Bartimeu, filho do Timeu, está dizendo, ele tem um nome, ele tem um presente, ele é o Bartimeu, e ele tem um passado. A gente precisa fazer as pazes com o nosso passado. Que a nossa primeira reação, ou a versão popular de tratar o passado é geralmente, eu queria esquecer meu passado. Que é uma insanidade. Primeiro que você não vai esquecer nada, ninguém esquece nada. Principalmente quem ama. Quem ama não esquece. O amor impede que a gente esqueça as coisas. E a outra coisa de esquecer é um problema, sabe por quê? Você vai fazer essa bobagem de novo, então não esqueça. O passado não foi feito para ser esquecido, o passado foi feito para ser lido, elaborado, transformado, e que ele se torne um professor da nossa história, para que a gente tenha um futuro diferente. Não negue nada do que você fez no passado, porque tudo aquilo que é negado cresce. Tudo aquilo que a gente tenta reprimir dentro da gente vira uma bomba relógio, e as bombas relógios, acredite, elas estouram. Não, o reino de Deus não é para você esquecer passado. O reino de Deus é para você olhar para o passado sem culpa. Não, mas eu errei. Então, agora, em vez de culpa, você vai crescer. Ao invés de se condenar, você vai crescer, você vai aprender, você vai tocar a tua vida para frente. Desde que eu abaixo os sons da multidão. Desde que eu consiga trabalhar com essas frases que foram ditas e que impregnaram em mim até hoje, estão determinando o meu destino. E aí Jesus olha para ele e pergunta, o que você quer de mim? Jesus tem um método de abordar as pessoas que é espetacular.
essa maneira como Jesus se dirige às pessoas, inclusive as que estão doentes, e a maneira como ele inicia o diálogo é espetacular. Porque nós estamos falando da história de um homem que está jogado às margens, ele é mendigo e ele é cego. E Jesus chega para ele e pergunta: o que você quer de mim? Ele fala: Jesus, tu está de brincadeira, né? O que ele quer? Está na cara o que ele quer. Mas Jesus, ele é empático, ele é ético e ele é pedagógico. Empático porque ele se preocupa. Ético porque ele quer saber o que a pessoa quer. E pedagógico porque ele não quer só curar aquela questão ali, ele quer que a pessoa aprenda a lidar com as outras questões da vida. E quando Jesus pergunta o que você quer, ele está dizendo: olha, você está aqui sendo tratado há muito tempo como uma pessoa que perdeu o direito de ser, que perdeu o direito de fala, você perdeu o direito de ter atenção. E Jesus restaura nele, então, não é só a visão, restaura nele não é só a dignidade, restaura nele a capacidade de dizer o que você quer da tua vida. E como a gente precisa responder o que a gente quer, sabe por quê? Porque quando eu digo o que eu quero, eu estou assumindo o protagonismo da minha vida, para eu não ficar me escondendo e dizendo: não, foi Deus, é vontade de Deus, né? Sabe, essa espiritualidade bem piegas, fica assim: eu nem queria, mas Deus quis. Aí Deus inverte, fala assim: nananina não, o que você quer? O reino de Deus é o reino de pessoas que estão caminhando rumo à maturidade. O que você quer? Você precisa aprender a lidar com os teus desejos. Mas esse trem de lidar com desejo é muito difícil. Exatamente isso, o reino de Deus quer fazer você aprender a lidar com os teus desejos. O que você quer? Mas Senhor, não está óbvio. Não importa se está óbvio, ele tem que aprender a lidar com vontade, tomar decisão e lidar com as consequências de toda decisão, porque na nossa vida não existe desejo neutro, não existe decisão neutra. Nenhuma decisão da tua vida é neutra, nenhuma. Todas as decisões que você tomar, elas vão trazer algum desdobramento. Desde o refrigerante que você toma, ao casamento que você quer ter, ou o casamento que você quer sair, tem uma consequência. Em você e nas pessoas ao seu redor. Não existe decisão neutra na vida. E ao perguntar o que você quer, Jesus está dizendo: vamos. Então vamos começar a trabalhar. Então vamos começar a lidar. Vamos parar de ficar aqui jogado às traças. Porque chega uma hora que a gente acostuma a viver assim, e agora você vai voltar para a cena da vida. Você vai ser protagonista, você vai ser visto, você vai tomar decisão. E isso é incrível. Isso é incrível no reino de Deus, porque Jesus não fica assim: não, mas você está assim? Por causa disso, daquilo. Não. Teu passado você lide com ele, faça as pazes com você mesmo, pegue mais leve com as suas bobagens e me diga o que é que você quer. Ou seja, Jesus dá para ele a possibilidade da vida vencer. Mas a decisão se ele quer que a vida vença de fato ou não é dele. Tem uma frase de Sêneca que eu acho muito legal, que diz assim: é parte da cura o desejo de ser curado. Isso é um processo terapêutico. Quem aqui é terapeuta sabe disso. A pergunta de Jesus, ela é extremamente terapêutica. O que você quer? Então, eu tenho uma mãe. Não perguntei quem é tua mãe, perguntei o que você quer. Que isso é mó barato em consultório, né? O que você quer? Não, minha mulher falou para eu vir. Eu falei: mas eu perguntei quem te trouxe aqui. Eu perguntei o que você quer. Entende? É parte da cura você falar o que você quer. Porque você vai dizer assim: ninguém me ajuda. Nem você não diz o que você quer. Você é igual a todo mundo. Porque ninguém deixa você querer. Aí quando você tem a possibilidade, não, é parte da cura, é você dizer o que eu quero. O que eu quero da minha vida. E ao mesmo tempo que eu quero, eu também tenho que pensar nesse desejo, se ele vai fazer bem, quais os desdobramentos dele. Porque senão a nossa vida, você quer ser curado? Eu não sei se eu posso. Se coloca de pé e toca a vida para frente. Não, Vili, mas é porque lá atrás, e eu tenho uma multidão, manda essa multidão para o quinto dos infernos e vai viver a vida. Porque senão vai ser para sempre essa multidão dizendo como é que você tem que viver. E aí quando eu pergunto o que eu quero,
Quando eu recebo a pergunta, o que eu quero? Eu fico sempre, não, mas é porque eu, não, mas é porque no passado, mas é porque ontem. O que você quer? Enquanto eu não respondo isso, eu estou respondendo da seguinte maneira: o que eu quero é que essa multidão impiedosa fique ditando o meu destino, é isso que eu quero. Jesus inverte o jogo da opressão, inverte, mas Ele também inverte o jogo da infantilidade. Eu e você precisamos nos colocar diante de Deus dizendo o que é que a gente quer. E isso vai ser realizado, não, depois que eu digo o que eu quero, eu vou ter que pensar agora se isso aí presta ou não, porque ainda tem isso. Vocês sabem que eu gosto muito de sabedoria das ruas, né? Vira e mexe, as pessoas me mandam aí pelas redes sociais umas frases que eu gosto demais. Esses dias eu li uma que é assim: se você não está buscando uma solução, então você é parte do problema. Aí você vai dizer, pô, que cruel, mano. A primeira vez que eu venho na Bethesda, você já está falando isso para mim. Mas então eu fiz uma outra versão da frase. Nem pedi autorização para o autor, porque estava pichado no muro da rua, então eu não sei quem é. Se você está buscando novos caminhos, então você é parte da solução. Jesus está na segunda versão da frase. Você está buscando novos caminhos, apesar das dificuldades, eu sei das censuras, como elas são fortes em nós, mas você está buscando uma solução. Você está buscando um novo caminho para a tua vida, que bom, então você faz parte da solução e a vida pode vencer na tua história. No mesmo instante ele recuperou a visão e seguia Jesus estrada fora. A vida venceu. A vida venceu exatamente quando Bartimeu ficou em contato com ele mesmo e quando ele entendeu que Jesus poderia restaurar a sua visão. Mas não é essa, é a de dentro. Porque eu e você também somos como aquele cego Bartimeu. Porque eu e você também somos como aquele mendigo Bartimeu, que vira e mexe, estamos jogados nas ruas da existência, perdidos, sem saber muito bem o que fazer. E aí ele pergunta, o que você quer? E ele dá a resposta, Senhor, eu quero ver. Mas eu quero ver não é com esses olhos, eu quero ver com os olhos de dentro. Eu quero ver de fato quais são as possibilidades da minha vida. Eu quero ver de fato quem eu sou. Eu quero ter coragem de ver o meu passado e fazer as pazes com Ele. E quando essa parceria, nós e Jesus, acontece, o que nós podemos dizer é que a despeito de todas as coisas, a despeito de tudo que fizemos e do estado que nós somos, a gente pode dizer, eu acreditei, eu disse o que eu queria e a vida venceu mais uma vez. Fique em pé, eu quero orar com você.